O ladrão foi para o céu. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia registra que dois malfeitores foram crucificados juntamente com Jesus. Quando eles foram suspensos ao madeiro, um foi colocado à esquerda e o outro colocado à direita. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32 ao 33. Durante o dia do julgamento e crucificação, os dois ladrões viram grande parte daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Provavelmente eles estiveram na sala de julgamento diante de Pilatos, quando Jesus também estava diante de Pilatos para ser julgado e executado. Depois deles terem visto e ouvido grande parte das coisas que aconteceram com Cristo nas últimas horas, um dos ladrões estava plenamente convencido de que Jesus Cristo era realmente aquilo que ele dizia ser. Porque o mesmo sucedeu com outras pessoas que estavam lá presentes, como o centurião que supervisionava a execução. Isso está em Mateus 27, 54, ele creu que ele era o Filho de Deus. O ladrão, ele compreendeu quem era Jesus, reconheceu quem ele próprio também era. Então ele olha para Jesus Cristo e disse: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Precisamos entender o seguinte: o texto grego original ele é escrito sem pontuação. E o advérbio semeron, que significa hoje, fica entre duas orações. E a língua grega ela permitia que o advérbio ocorresse em qualquer lugar da frase. Dependia da vontade do escritor ou do orador, a forma como ele desejasse. Por outro lado, é importante destacar que a conjunção que está entre te digo e hoje, foi acrescentada pelos tradutores, então ela é interpretativa. Obviamente que a inserção dessa conjunção que, pelos tradutores, antes da palavra hoje, foi guiada pela crença que eles tinham, que os mortos recebem a recompensa quando morrem. Mas isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia não fala desta forma. E a única fonte segura que nós temos é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo, na véspera que antecedeu a traição de Cristo, ele conversando com os seus apóstolos, falando que ele ia deixá-los e etc. Isso está registrado no capítulo 14 de João, versículo 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Só que eu vou preparar lugar e voltarei novamente para buscá-los, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Se você entender que o ladrão foi para o céu, porque não é possível entender isso. Primeiro, pela questão do advérbio hoje, lá do grego semeron, que ele pode ser colocado em qualquer lugar da frase. Outro fato, o grego não escrito não tem pontuação. Segundo fato. Terceiro fato, a conjunção que
que está entre te digo e hoje foi colocado pelos tradutores, ela não existe no texto. Então ela é interpretativa. E eles foram guiados pelas suas próprias crenças, né? A maioria deles entende dessa forma, mas não é o que a Bíblia mostra para nós. Então, se você, depois disso, ainda crer que o ladrão foi para o céu, surgem vários problemas, várias dificuldades, além de ser contrário aos ensinos bíblicos. Por quê? Primeiramente, quando nós lemos o capítulo 19 de João, versículo 31 ao 34, a Bíblia Sagrada fala sobre a crucificação de Cristo, que aquele dia era dia da preparação, era sexta-feira. E os judeus não permitiam que o corpo de pessoas crucificadas permanecesse na cruz, mesmo porque seria o sábado. E naquele caso era o grande sábado. Era a junção dos sábados do 7º dia da semana e o sábado cerimonial. O que os judeus fazem? Eles vão a Pilatos e pedem para que a perna dos crucificados, eles inclusive estavam entendendo que Cristo não estava morto ainda, que as pernas dos crucificados fossem quebradas, né? Tiradas da cruz, quebradas, e os soldados, o que eles fazem? Pilatos ordena, eles vão, nos 3 que estavam crucificados, quebraram a perna do que estava à direita, do que estava à esquerda, só que de Jesus ele já estava morto. Isso que eles fizeram deveria ser bem à tardinha, quase no pôr do sol, e Cristo foi morto aproximadamente às 3 horas da tarde. Diante disso daí, observa o seguinte: mesmo que os judeus tivessem uma lei, que está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ao 23, que não permitia que o corpo de uma pessoa morta permanecesse na cruz, pendurado à noite no madeiro, contudo, os ladrões, quando os soldados foram lá, eles não estavam mortos. E os judeus estavam sob a jurisdição dos romanos. E é evidente que os 2 malfeitores crucificados, juntamente com Jesus, não sofreram tão selvagemente os espancamentos como Jesus sofreu. Eles foram para a cruz bem, em termos de resistência. E eles continuaram vivos. Cristo já estava morto. Então, a diferença até nisso, pelo que também o fato que eles tiveram de sofrer aquele castigo conhecido como crucifrágio, que era o castigo de quebrar as pernas daqueles que tinham sido crucificados. Uns entendem que as pernas eram quebradas para apressar a morte, mas nem sempre o entendimento é este. Por quê? A intenção dos romanos era o sofrimento, o castigo. E a Bíblia, ela registra que quando eles foram lá e quebrou as pernas dos 2 malfeitores, eles estavam vivos. E a Bíblia não registra que eles morreram e que foram sepultados. Então, quebrar as pernas não era somente apressar a morte, era uma questão de sofrimento. Então, existe a presunção que eles foram mortos e sepultados antes do pôr do sol. Mas o assunto foi interrompido na Bíblia e não houve mais nenhum esclarecimento se eles continuaram vivos ou mortos. O que nós sabemos é que quando eles foram lá, eles estavam vivos. Isso que é importante
para nós. Jesus, como havia ali uma profecia, Salmo 34, versículo 20, que nenhum dos ossos seriam quebrados, só que essa profecia não estava determinando que os ossos de Cristo não poderiam ser quebrados. A profecia estava apenas dizendo o que ia acontecer, sinalizando antes do acontecimento. Só que os outros tiveram as pernas quebradas porque eles estavam vivos. Então, vejam só, nós passamos pela questão de que o advérbio hoje, que no grego é semeron, poderia ser colocado em qualquer lugar da frase, dependendo da preferência do escritor ou do orador. Nós também vimos que no grego não havia pontuação. São duas situações aí. Terceiro, o que foi introduzido entre te digo e hoje. Então, o que é interpretativo? Se você for no grego, ele não existe. Diante disso, seguiu o entendimento da crença dos tradutores. São vários fatos. E este outro fato que a Bíblia registra que eles não estavam mortos. Jesus morreu antes. Um outro fato interessante. Quando Jesus Cristo ressuscitou, isso está no capítulo 20, versículo 17 do Evangelho de João, Maria Madalena corre lá, depois, no terceiro dia, obviamente, por coisas que ela pretendia fazer ou pensava, ela corre no sepulcro, Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. E quando ela vê Jesus, ela procura se dirigir a Jesus, tocar em Jesus, segurar em Jesus. E Jesus falou, não me toque, porque ainda eu não fui para meu Pai. Ora, vejam bem, se Jesus fala para ele, e eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso, Jesus não saiu do planeta Terra. O que você me diz com isso? Ele não saiu daqui. Então nós precisamos entender a situação. Outro fato também interessante é que nós precisamos compreender que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi estabelecido. Hoje Jesus está no santuário celestial, intercede por nós e nós estamos vivendo o juízo do pré-advento. E Jesus, em juízo, é Ele que decide. O reino ainda não foi entregue a Jesus. A própria oração do Pai Nosso fala o seguinte, venha o teu reino. Por que vem o teu reino? Porque ele ainda não aconteceu. E se nós vamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, verificar os dados ali sagrados, Jesus havia dito, eu vou para o céu, vou preparar lugar, vou ajeitar tudo e volto para buscar vocês. Essa vinda de Jesus que nós estamos esperando. Um outro fato interessante, quando nos reportamos a Daniel capítulo 7, versículo 27, Apocalipse 11, versículo 15, nós entendemos que o reino de Cristo, que ele, na realidade, vai nos colocar lá, ainda não foi estabelecido. São várias situações teológicas, além da questão do entendimento do texto grego de acordo com a cultura nossa e a cultura grega. Outro fato, a Bíblia Sagrada afirma que depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele permaneceu na terra 40 dias. Conversou com muitos dos seus seguidores. Nós temos que compreender isso, gente. Diante dessa situação, é impossível entender
que o ladrão foi para os céus. E outra coisa, a palavra de Deus é conclusiva. Ela determina, fala e encerra. Fim de assunto. Por quê? A palavra de Deus diz que os mortos estão no túmulo e não no céu. Se você pegar o livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que Deus falou para ele lá no capítulo 3, versículo 19? Vocês foram feitos da terra e vão se tornar pó, vão retornar à terra novamente. É o que está escrito lá. Foi Deus que disse. Se nós não aceitamos isso como verdade, nós estamos perdidos. Temos que entender a Bíblia corretamente. Outra coisa, certo momento, Jesus disse: não vos admireis do que eu vou dizer, porque virá a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor e sairão. Todos os que estão no sepulcro vão ouvir a voz. E ele explicou: uns para a vida eterna, outros para a condenação. Outro fato interessante, aqui Jesus falou da ressurreição. O Apocalipse explica que esta ressurreição, uma acontece na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a dos perdidos apenas 1000 anos depois. Capítulo 20 do Apocalipse. A Bíblia sacramentou o assunto. Quando Jesus vier, ele estabelecerá o seu reino. Daniel 7, versículo 27. O reino e o domínio, olha só, o reino e o domínio e as grandezas do reino debaixo do céu serão dados, serão entregues ao santo, aos salvos. Para que esse reino seja entregue ao salvo, ele foi entregue a Jesus Cristo. E o capítulo 7 de Daniel está fazendo julgamento e não entrega de reino. O entrega do reino é só depois do julgamento. E isto vai acontecer. Está acontecendo no caso do pré-advento. Nós aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá sim, naquele momento, os mortos ressuscitarão e os que tiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem com Cristo ou que morreram com Cristo. E Deus nos ilumine.